Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o 5º episódio, Vencendo as Dores da Vida. Hoje nós vamos falar sobre um aspecto essencial para você vencer toda e qualquer dor da vida, que é um presente que Deus deu para cada um de nós. E você vai saber que presente é esse pelo próprio nome, presente, é isso mesmo. Então esse vídeo vai ser transformador. Mas antes de ir para a mensagem, já vai aqui embaixo, já se inscreve no canal se você não está inscrito, já ativa a mensagem todos e compartilha esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama e 2 grupos do WhatsApp. Eu espero, pega o link aqui embaixo. Fez isso? Agora você vai curtir e vai dizer assim: eu vou viver o melhor tempo da minha vida. Já escreve, já profetiza e vamos para a mensagem de hoje. Eu queria começar a dizer algo para ti que, quando eu comecei a refletir sobre isso, algo mudou dentro do meu coração e eu não fui mais a mesma Andresa. Eu lembro que tudo que tem grande poder transformacional na minha vida, eu converso com o Tiago, meu marido. E eu falei: Ti, você já percebeu que existem coisas que são óbvias, mas a gente não para sentir a respeito? E ele falou: o que, Dedê, especificadamente? Eu falei assim: olha, tem muita gente que se deprime por causa do passado, pensando: nossa, eu tinha que ter tomado decisão XYZ lá atrás, eu tinha que ter feito isso. Só que o passado a gente não tem mais como mudar. Então, é burrice, é idiotice a gente se deprimir por um passado que não volta. E muitas pessoas, inclusive o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Muitas pessoas, elas ficam ansiosas pelo futuro, se preocupam, tem crises e mais crises de ansiedade, síndrome do pânico, com medo de um futuro, de algo que pode acontecer, dar de ruim. Só que o futuro, a gente nem sabe se vai estar lá. O futuro é incerto. A única certeza que nós temos agora é o nosso presente. É a única certeza. E se eu tenho certeza única e tão somente do meu presente, que é um presente dado por Deus, por que eu vou ficar ansioso por alguma coisa ou eu vou ficar triste, deprimido por aquilo que eu não fiz? Não faz sentido. Quando a gente começa de verdade a entender sobre a vida e perceber que existem coisas que nós não temos como mudar. Eu não tenho como mudar aquilo que passou. Então por que eu vou me entristecer por algo que eu não tenho como mudar? Só se eu der voz às minhas emoções e deixar que as minhas emoções e os meus sentimentos movam a minha vida. Mas se eu fizer o que Salomão pediu a Deus, sabedoria, ele não pediu dinheiro, ele não pediu nada, ele pediu sabedoria. Se eu pedir hoje, no dia de hoje, sabedoria, Deus vai dizer assim: filha, não olha para trás, não fica focado naquilo que vai vir, trabalhe hoje. Porque a única forma de você ter um futuro grandioso é você plantando no agora. Não tem outro milagre. O fruto só vai chegar para aquele que semeia. Se você ficar olhando muito para frente, você vai deixar de fazer o que precisa ser feito hoje, porque hoje é o presente. E eu percebo que muitas pessoas, elas se perdem. E é uma armadilha, porque a gente vai olhando e se comparando com a vida do outro. Isso que eu acho que é um dos pontos que o ser humano mais se perde. É na comparação, principalmente hoje com a internet, principalmente hoje com a rapidez, as informações, a agilidade. Você vê alguém da tua idade, que estudou contigo, que às vezes você era até melhor na escola, que você se desenvolvia melhor que aquela pessoa, e daí você vê aquela pessoa se desenvolvendo, ganhando dinheiro, prosperando, você diz: uau, que momento da vida eu errei, que momento eu parei, o que eu não fiz, o que eu precisava ter feito. E a pergunta não é essa, a pergunta é: o que eu posso fazer agora? Cada um tem uma bênção, cada um vai para um caminho. Só que uma coisa é certa: o futuro é incerto e você não precisa temer. Por quê? Porque quando você chegar lá, Deus já chegou antes de ti. Quando você começar a caminhar, Deus já está no teu futuro. Então por que eu vou ter medo de um futuro que Deus já vai estar lá? Se Deus vai estar lá, por que eu vou temer? Se eu estou temendo é porque eu não estou confiando nele. Se eu estou com receio é porque eu não estou entregando a minha vida a Deus. Tem uma parte em Jeremias, na Bíblia, que fala assim, Deus fala: eu bem sei os planos que eu tenho ao teu respeito. São planos de prosperidade e não de te machucar. Então Deus não tem plano de te machucar. Deus não tem plano de te causar dor. Deus não tem plano de te fazer entristecer.
Qual o plano dele? Escreve aqui embaixo. Prosperar. Isso é a palavra de Deus, é promessa. E ele diz mais, eu tenho um plano de te dar esperança e de te dar um futuro. E não é qualquer futuro que Deus quer te dar, é um futuro de prosperidade. Não é qualquer esperança que Ele quer te dar, é uma esperança de prosperidade. Então o que Deus diz para ti é assim, olha, eu sei o que eu planejei ao teu respeito. Sou eu sou o Criador. Então, por que você vai ficar se preocupando em se machucar, em errar, em se ferir? Cortella até fala assim, que não é errando que se aprende, porque esse é o jargão. Na verdade, ele diz, é corrigindo que se aprende. Então, você deve fazer e errar quantas vezes você quiser. Porque à medida que você corrigir o seu erro, você vai aprender. Então, você não pode ter medo de errar, porque se você tiver medo de errar, você não vai conseguir consertar e nem vai saber onde você está falhando. Você nem vai compreender, porque você, por não ter feito, você não vai saber quais são as dificuldades que você tem. Não é assim? Por exemplo, vamos dizer que você tem uma grande intenção de palestrar. Você não palestra porque você tem medo. Tem que palestrar, porque daí você vai ver onde é a sua dificuldade. Se é no início, se é no meio, se é em falar alguma coisa, se é em passar os slides, se é ter um insight. O que é? Qualquer dificuldade que você tem, você precisa se colocar na caminhada para entender qual é o teu desafio e ir corrigindo. Só que falta o que pra gente? Escreve aqui, o que falta? Humildade. Estava passando isso hoje com o Tiago de manhã. Eu disse assim, Ti, eu e você, e a humanidade, mas eu e você, falando de nós, se a gente não chegou ainda nos planos que a gente deseja, que Deus tem para nós, é porque está faltando humildade. Porque humildade, gente, não é só eu ter um coração bondoso. Humildade é eu saber escutar quando precisa se escutar. É saber pedir ajuda quando é necessário pedir ajuda. É você saber o momento de se expor e se falarem de você, tá tudo bem. O humilde de coração é aquela pessoa que faz. Independente da opinião do outro, ela fala. Independente da crítica. Esse é o humilde de coração. Você vê que o tempo inteiro Jesus nos apresenta isso, independente do que fariseus falavam, religiosos. Ele fazia, ele falava, ele curava no sábado, ele ia contra as leis dos homens, mas ele sempre estava alinhado com a lei de Deus. E é isso que você tem que fazer. Mas por quê? Ele era humilde de coração. Ele não estava aí para o que o povo falava, ele não estava aí para o que o povo pensava. E você, se não alcançou ainda um sonho que tem no teu coração, e esse sonho é sonho de Deus para ti, está faltando humildade. Existe muito orgulho. E por mais que você diga, não, Andresa, eu não sou orgulhoso. É orgulhoso, sim. O orgulho é quando você não ouve um conselho, o orgulho é quando você não pede ajuda, o orgulho é quando você coloca dizendo que é tímido e você não quer se expor, é quando você acha que alguém é maior que você e você quer se esconder, não quer mostrar suas fragilidades. Tudo isso é orgulho. Eu quero me esconder para que o outro não me julgue, não me critique, não ache que eu sou menor que ele. Gente, não existe ninguém que é menor que nós. Todos nós estamos no processo de aprendizado, melhorando, crescendo, evoluindo. Enquanto a gente não compreender isso, a gente vai repetir de ano e Deus vai colocar os mesmos desafios, as mesmas dificuldades até você aprender. Por quê? Porque Deus prospera aquele que tem coração humilde, aquele que aprendeu, aquele que... Por quê? Nós estamos aqui por um objetivo, gente. Ninguém leva o dinheiro que está aqui, ninguém leva nada. Gaveta não tem caixão. Então, nesse jogo da vida, nessas dores que nós enfrentamos, no fundo, o que Deus quer é purificar o nosso coração. O que Deus quer é que a gente melhore como ser humano. Porque se eu não vou levar nada, tudo que eu passo aqui e vamos dizer assim, as armadilhas ou mesmo as coisas que atiçam o nosso coração, que é muitas das vezes o dinheiro, a prosperidade, o poder, isso são como se fossem armadilhas que são colocadas para ver até onde vai o teu coração. Porque tem até uma frase que diz assim, quer conhecer um homem, dê a ele poder, dinheiro e fama. Eu vou conhecer o coração dessa pessoa. Então, nada do que você tenha, nada, pode te ter. Você pode ter as coisas, mas nada pode te ter. Você só vai alcançar o sonho que Deus tem para ti a partir do momento que você esteja disposto a entregar tudo aquilo que foi entregue a ti. Quando você não se apega a nada. Nós somos extremamente apegados, por isso que a gente não consegue viver o presente. A gente é apegado ao passado, a gente é apegado a um futuro que não existe, e a gente deixa de viver o presente, que é o único presente que existe, que há.
O futuro é incerto. Quando que você vai entender? Por que você está ansioso? Por que você não consegue dormir? Se o futuro é incerto, não é só para você, é para todo mundo. Por que você vai se preocupar com algo que é ilusório, com algo que não existe? A única coisa que existe é o aqui e agora. Vive esse momento, vive o hoje, vive o agora. Dá o seu melhor. Se der errado, você tem tempo de consertar, você tem tempo de fazer de novo. Não perde a tua vida se estressando, se inquietando por coisas que não têm tanto valor. A vida é tão rápida. A vida passa assim tão depressa. Minha mãe teve esses dias aqui e a minha mãe, ela tá bem esquecida. Depois da pandemia, minha mãe era uma mulher que pegava o carro, dirigia para tudo que é canto, independente e tal, enfim. E depois da pandemia, ela ficou com uma série de sequelas, entre elas, ela tem muito esquecimento, ela não tem, quando ela sai da zona de conforto dela, que é a casa dela, ela não consegue se situar muito bem, tem que ter alguém 24 horas ali olhando ela, estando junto com ela, não consegue descer uma escada se não for alguém junto, enfim, com medo de que caia. E eu fiquei olhando, eu disse, nossa, como que a vida da gente é assim? Antes da pandemia, minha mãe fazia tudo. 1 ano e meio exatamente depois. Parece que mudou assim. Então, a nossa vida é isso. Quem diria? Ninguém diria isso. Olhando ela há 1 ano e meio, 2 anos atrás, ninguém diria isso. Então, deixa eu te falar uma coisa. Vive o agora. Vive intensamente o hoje. Não se preocupa com A, B, C ou D. Eu lembro que teve uma coisa que deu uma virada de chave para mim em relação à minha autoestima, viver o presente, o agora, principalmente em relação a o que o outro pensa, o que o outro acha. Eu quero te dar esse insight que é bem bacana. E esse insight eu descobri certa vez na minha vida, em que eu estava conversando com uma amiga minha, em que ela estava muito triste, ela tinha acabado um relacionamento, e ela falou assim, Andresa, eu tô confusa, eu não sei se eu continuo insistindo, eu tô gostando dessa pessoa, e eu queria a tua opinião. E eu falei assim pra ela, eu falei assim, olha, você gosta desse sentimento que você tá tendo? Ela fez, nossa, eu amo, poxa, eu tô apaixonada, mas eu tenho medo de me machucar, de ferir, eu não tenho certeza se a pessoa gosta de mim, se não gosta. Eu falei assim, olha, quem fez esse sentimento surgir foi você. Esse sentimento é seu, esse amor é seu, essa paixão é sua. O outro foi apenas um objeto de uma projeção que você fez. Mas o sentimento que é responsável por ele é você. O que significa isso? Não é o outro que é responsável pelo teu sentimento. Ou seja, se você construiu esse sentimento por essa pessoa, seja de amizade, seja de amor, seja de que foi, você pode construir por outras pessoas, porque é teu esse sentimento. Então a gente não tem que bloquear os sentimentos. Até porque se não deu certo com a pessoa, aquele sentimento foi você que construiu. Você tem o poder de construir em relação a outra pessoa. Então eu creio que, seja lá o que você está vivendo na sua vida, não tenha medo. Não tenha medo de arriscar, não tenha medo de fazer o que precisa ser feito. Não tenha medo de ousar, de dar passos. Porque Jeremias já fala, os planos que eu tenho para ti, eu bem sei, são de te fazer prosperar e de não te fazer sofrer. Já escreve aqui, os planos de Deus é me fazer prosperar. Eu recebo a prosperidade, eu recebo a prosperidade, eu recebo a prosperidade. O teu tempo será de prosperidade, desde que você viva o presente e plante no hoje. Se essa palavra foi para ti, se esse vídeo mexeu com o teu coração, se você quer receber essa promessa, diz assim, com muita força, eu creio. E compartilha com pelo menos 7 pessoas que Deus colocar no teu coração. Mas antes disso, vem aqui embaixo, se inscreve no canal se você não está inscrito. Já ativa o sininho. E agora sim, pega o link, compartilha com teus grupos do WhatsApp e escreve. Eu recebo a prosperidade. Uma ótima segunda-feira para você, que Deus te abençoe e que sempre o melhor te aconteça. Já falei que te amo hoje? Não? Então, eu amo você.